Audio Jungle. Bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Já peço desculpas inicialmente por ruídos, barulhos externos. Como todos sabem, nós estamos de home office, né? Então tem sempre aquele vizinho que está fazendo aquela reforma. Tudo bem? Se tiver muito ruim, a gente dá uma pausa aí de um minutinho e volta, mas aí vocês me dão um feedback aí, tudo bem? E como que vocês estão? Espero que vocês, familiares, estejam todos bem, né, quanto ao Covid, né? Infelizmente, estamos passando aí por um momento ruim, né? E espero que tudo passe logo, completando um ano nesse isolamento. Vamos começar neste webinar falar sobre modelagem física de sistemas elétricos, mecânicos, eletromecânicos, como que o MATLAB enxerga todos esses componentes, todas essas conexões e todas essas análises, tudo bem? Aqui na nossa agenda, então vamos iniciar apresentando alguns conceitos de modelagem física, quais são as características de sistemas físicos elétricos, as características de sistemas físicos mecânicos e as características de sistemas eletromecânicos, ok? Vou mostrar também as principais aplicações e a biblioteca de blocos, até porque a modelagem física é composta por block sets, né, no ambiente Simulink, então nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Melhores práticas, Fernanda, eu gostaria de entender quais são os primeiros passos, por onde que eu começo, tem algumas dicas, então nessa etapa vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? E também como é que funciona as simulações. Como que o Simscape enxerga simulações através dos solvers, dos tipos de simulações, quando você muda um parâmetro dentro de um sistema. Também é bem legal essas informações voltadas à simulação. E no final, as demonstrações, certo? Eu separei uma de elétrica, uma de mecânica e depois uma bem visual de um amortecedor de um carro. Espero que vocês possam aproveitar. E aqui comigo está o Leandro, também da engenharia. Se vocês, durante a minha apresentação, se tiverem alguma dúvida, por favor, nos encaminhem aqui no chat, que ele vai nos ajudar a responder. Tudo bem? Vamos começar falando sobre os conceitos de modelagem física. Eu já apresentei, já mencionei um pouquinho sobre modelagem física em outras apresentações. E gostaria de saber de vocês. Vocês sabem o que é modelagem física? Vocês já ouviram falar? Manda aqui pra gente no chat. Vocês têm ideia aí de como é que funciona com o Simscape? Não vale colar aí com o slide. Então vamos lá, modelagem física, né? A gente pode chamar também, né? De certa forma é modelagem energética. É uma forma de modelar, tá? É um método composta por simular sistemas que consistem em componentes físicos reais. Então, vou dar um exemplo de uma bancada. Você está lá com o seu protoboard e você precisa soldar resistor, capacitor, ligar numa fonte para alimentar, né, que é a forma de excitação do seu sistema, e você pluga lá o seu osciloscópio para enxergar os sinais, certo? E agora nós temos, né, os osciloscópios digitais, agora não, né, forma de falar, mas nós temos os osciloscópios digitais, né, que são muito mais práticos, mas para quem já utilizou os osciloscópios analógicos sabe o que calibrar antes, arrumar ele todo, para dar tudo certinho, para você visualizar os sinais corretos, né? Se você não calibrar tudo certinho, você pode visualizar sinais errados.
Então, essa técnica de modelagem física permite descrever toda a estrutura física de um sistema. Nós chamamos de physical network, tá? Então, fazendo uma analogia, aqui o resistor. Ao invés de eu escrever a equação da lei de Ohm, V igual a R vezes I, escrever isso em linha de código de programação, com a modelagem física no ambiente Simscape e Simulink, eu vou pegar o bloco resistor, colocar o valor dele correspondente à sua unidade em ohms e pronto, certo? Então, eu consigo conectar isso de uma forma muito mais rápida, mais dinâmica, tá? Seguindo a mesma analogia do nosso protoboard, certo? Algumas dessas aplicações de modelagem física nós podemos utilizar no ambiente Simscape, tá? MATLAB Simulink Simscape. São sistemas elétricos com diversas aplicações, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para ter uma noção mesmo de quais aplicações. Sistemas elétricos, a gente pode atuar desde componentes semicondutores até mesmo trabalhar com sistemas de potência, tá? Sistemas mecânicos, trabalhar todos os componentes e peças de robôs, sistemas multicorpos, suspensões de veículos. No driveline, nós temos sistemas mecânicos rotacionais e translacionais. Então, toda a parte de transmissão de energias, engrenagens, conversores de torque, você vai encontrar nesse block set. E em sistemas hidráulicos, né, que é o nosso Senscape Fluids, nós podemos atuar aí com diversos tipos de componentes, como bombas hidráulicas, tipos de válvulas, tubulações, trocadores de calor, tá certo? Esse aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais aplicações. E uma bela de uma analogia, né, e aplicação, mostrando a diferença entre o ambiente Simulink e o ambiente Simscape, é justamente essa. Então, no ambiente Simulink, Fernanda, eu estou acostumada a desenvolver no ambiente Simulink. Perfeito, você já está acostumado, não tem problema, estou acostumada a mexer no ambiente MATLAB. Mas você também tem a opção de desenvolver no ambiente Simscape, onde você economiza equações diferenciais, você economiza tempo, tá? Então, essa analogia de esse sisteminha de mola, amortecedor e massa, eu preciso, no ambiente Simulink, eu preciso ter todo um conhecimento da minha função de transferência, da minha forma de excitação, aonde que eu realimento o meu sistema, tá certo? Já com o Simscape, eu simplesmente pego o bloco de massa, de amortecedor, de, de mola e parametrizo. Simples assim, né? Coloco minha referência mecânica e pronto. Ele vai dar os mesmos resultados de sinais aqui e os mesmos resultados de sinais aqui, tá? É uma forma diferente de você desenvolver. Um outro exemplo é do Simulink e do Simscape também, mas com circuito RC em cascata. Então, para quem aí lembra para a turminha aí que lembra das matérias aí que utilizamos muito Laplace, né? Converter aí sistemas elétricos para o domínio S, né? Então, nós precisamos ter todo esse conhecimento, não que aqui você não precise ter o conhecimento, né? Mas é uma forma de você economizar tempo. Só que eu preciso saber das minhas funções de transferência do domínio S, minha forma de excitação, aonde que eu realimento, onde que eu jogo o meu sinal. E aqui não, eu simplesmente pego minha fonte aqui em AC, o meu resistor, o meu capacitor, minha referência elétrica e verifico os sinais, tá bom? Se tiverem dúvidas aí, por favor, nos encaminhem. Então, falando do conceito, né, de modelagem física, para quais produtos especificamente, quais ferramentas especificamente que nós vamos explorar neste webinar? Vou começar com o Simscape. Tá? Então, o Simscape ele é uma ferramenta que fica dentro do Simulink e ele possui um ambiente layout para simulações de sistemas físicos, que é justamente a modelagem física que a gente apontou. Tá? De de todas aquelas aplicações que nós comentamos, sistemas elétricos, né, de rotacionais translacionais, multicorpos e sistemas hidráulicos, quais são os recursos que essa ferramenta me dispõe? Então, com o Simscape você consegue modelar componentes físicos personalizados, ou seja, Fernanda, eu não sei
eu não sei se esse componente pronto pode me atender. Eu consigo criar um componente? Você consegue criar um componente. Fernando, só tem esses domínios? Sim, só tem eles, mas dentro deles tem diversas áreas e diversos componentes. Mas você também tem a liberdade de criar um domínio. É bem legal também. Então, eu quero criar um domínio, domínio Fernanda, por exemplo. Eu posso criar dentro do ambiente Simscape, tá certo? Então, você consegue montar em nível do seu sistema todo para abranger vários sistemas e subsistemas, tá? Outra característica interessante do Simscape é que você pode conectar domínios diferentes. Ou seja, eu tenho um sistema elétrico que ele é acionado por elétrico e ele produz, né, a minha resposta é mecânica. Eu consigo conectar? Consegue, tá. E esse é um diferencial que eu acho muito interessante, que você trabalhar com diversos domínios em um único ambiente. Isso descarta aquela possibilidade de você ter vários sistemas de software, né, quem nunca, né, teve um sistema só para mecânica, outro sistema só para elétrica, outro só para eletrônica, outro só para power systems. E isso aqui você consegue conectá-los em um único ambiente, tá? E visualizar todos os sinais, tudo direitinho, tá certo? E o principal, né, é a redução de equações simbólicas e as equações diferenciais. Então, você não tem todo o trabalho de descrevê-las corretamente, ter aquela preocupação de não errar as variáveis e tudo mais. Aqui você simplesmente pega o bloco, parametriza conforme a unidade e aplica aí as suas análises dos seus sinais. Ok, até aqui? Então, o Simscape é uma ferramenta. O Simscape Electrical, não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí de ver algum webinar meu, eu sempre falo do Simscape Electrical, mas não é à toa, ele é muito legal e o termo, né, Simscape Electrical mudou, tem coisa de um ano e meio. Anteriormente, né, ele era dividido em Simscape Power Systems e o Simscape Electronics, né. Então, para quem não sabe, o Power Systems, ele foi desenvolvido pela Hydro-Québec. Atualmente a Matrix comprou os direitos e eles são parceiros hoje, tem várias demonstrações feitas pela Hydro-Québec em parceria com a Matrix, e agora virou o Simscape Electrical, então não tem mais essa de: "Eu só quero o Simscape Electronics, eu só quero o Simscape Power Systems". Você tem os 2, certo? Ele estende a biblioteca do Simscape, que era aquela que nós tínhamos visto no slide anterior, e estende a biblioteca com vários tipos de aplicações, tá? Posso trabalhar com sistemas eletromecânicos, componentes passivos, tipos de fontes para trabalhar com sistemas monofásicos, trifásicos, tipos de switches, né, de chaveamentos, de disjuntores e o Power Systems, tá certo? E é bacana ressaltar que, Fernanda, eu com o Simscape elétrico eu só parametrizo, só analiso sinais de um componente? Não. Você tem essa liberdade de analisar só isso, mas ele é feito para você analisar no sistema como um todo. Então, vou dar um exemplo sobre energia solar. Eu quero analisar os efeitos, quero otimizar a captação de energia solar. Eu posso trabalhar e focar mais na análise da célula, mudar a intensidade luminosa, a intensidade de radiação, perdão, eh, até chegar na minha carga, eu posso, tá. Então você tem essa liberdade de alterar, colocar seu transformador, colocar seus inversores, eh, colocar linha de transmissão, alterar cenários de carga, então você pode colocar carga é um bairro que consome tanto de energia, né, ou uma cidade toda que consome tanto de energia, ou somente uma casa que, eh eh é uma carga de tanto aí por mês aí em quilowatt. Então você tem essa liberdade de analisar vários cenários, tá? Analisar sistemas e subsistemas. Já o Simscape Multibody, tá? Ele também estende as ferramentas do Simscape,
só que ele aponta ferramentas voltadas a sistemas mecânicos, como corpos, juntas, simulação de movimentos, tá? Então você consegue modelar toda essa reação entre os corpos, né? Momento, força, você consegue parametrizar, tá? E tem muitos exemplos prontos voltado tanto para mecânica em 3D, tipos de robô, braços robóticos, né? Também tem a parte de controle para trem de pouso de aeronaves. Você consegue testar todo o desempenho do seu sistema, né? Não somente o movimento e a relação entre os corpos, mas traçar, né, essas análises de uma forma como um todo, tá? Isso é legal fazer antes de você prototipar. Então você tem a liberdade aí de ter um possível super contato, super atrito, e você vê que a peça vai quebrar ou que a peça vai eh, ter um atrito muito recorrente, então, que às vezes é até difícil, né, de testar isso fisicamente, tá. Principalmente, deixa eu até voltar, principalmente para sistemas que você está desenvolvendo, eles sejam muito complexos e caros, como, por exemplo, uma aeronave, né. Um carro, tá certo que eles possuem, subdivisões no desenvolvimento, né, a parte eletrônica, elétrica, os acionamentos eletromecânicos, é tudo separadinho. Mas mesmo assim, se você quer analisar de uma forma, total do seu sistema, você consegue, tá. Vamos lá, as características de sistemas elétricos, mecânicos no Simscape. Isso é muito legal de ressaltar, porque às vezes a gente passa batido, né. Então, para facilitar a visualização dos blocos, cada domínio tem uma cor. Você pode alterar, se você quiser, né, mas por padrão ele vem com sistemas elétricos, né, para trabalhar com domínio elétrico, é sempre azulzinho, tá? Sistemas mecânicos, é verde, tá? E assim vai. Sistemas hidráulicos, um amarelinho, um bege, né? Puxando para um bege. Parte de gás, é roxinho. Então aqui eu sublinhei somente os sistemas elétricos e mecânicos. Tudo bem? Vocês separem também que quem for trabalhar, no caso, eu não vou entrar aqui neste assunto, mas também só para saber, a parte de Power Systems, ele é da cor preta, né? E a parte, se você trabalhar com sistemas trifásicos, ele é um azulzinho mais clarinho. Mas isso ajuda a facilitar a visualização como um todo. Então, você imagina você pegar uma análise de uma aeronave, uma análise não, de um sistema de uma aeronave. Você vai ter vários domínios, né, e vai ficar muito poluído. Então, se você vê o azulzinho, você já sabe: "Opa, aqui é parte elétrica e eletrônica". Você vê as cores verdes, você já de cara, né, observa como se fosse um gráfico, né, você já observa que é um sistema mecânico. Vamos lá. Aplicações do Simscape elétrico, tá, então aqui a gente vai apontar algumas das grandes aplicações dele. Qual que ele me fornece? Que eu posso, utilizá-lo aí nos meus projetos, nos meus desenvolvimentos? Então, começando com dispositivos semicondutores, você consegue examinar as características de comutação, perdas, comportamento do nível do sistema e efeitos térmicos. Os efeitos térmicos, que até mostra aqui no em laranjinha, ele é novo, é uma característica nova que eles incluíram em menos de 1 ano, tá, e é bem legal. Por exemplo, você consegue analisar os efeitos termais, né, de uma bateria, né, de um sistema de gerenciamento de baterias, por exemplo, que é super importante, né, a temperatura. Então você vê que ele é um outro domínio, mas ele trabalha aí com sistemas elétricos. Outra característica é a inserção de parâmetros, ou seja, você tem seu datasheet, você quer modelar ou replicar isso no ambiente Simscape, você consegue, tá? Alterando os parâmetros. Para motores e acionamentos, você
consegue projetar sistemas de controle, verificar impactos de não linearidade, especificar o comportamento do atuador, alterar a temperatura. Tá? E, mais uma vez, você tem toda a liberdade para parametrizar e ver os sinais. Então, aqui não tem perigo de você queimar aí o seu protótipo ou explodir alguma coisa, né? Que nem, não sei quem é de elétrica aí, mas acho que todo mundo já passou por alguns perrengues. Redes de energia, né? Então, com esse tipo de aplicação, você consegue analisar a parte de geração de energia, com modelos de máquinas síncronas, assíncronas, energias renováveis, seja ela eólica, solar, e sistemas de baterias, né? No caso de um sistema off-grid. Transmissão de energia, você pode trabalhar com modelos de linhas, né? Cabos monofásicos, trifásicos, transformadores de energia. Consumo de energia, como conversores, né, comuns, acionamentos elétricos, e se pode também trabalhar com algoritmos de controle. Tudo isso no ambiente Simscape Electrical e utilizar características até mesmo de Control Systems, Simulink Control Design, também é possível. Principalmente quando a gente fala dos conversores de energia, né, dos inversores, de frequência, de tensão. Tolerância ao erro, né? Então, para minimizar perdas, tempo de inatividade do equipamento, né, gerando custo, aquela questão também da manutenção corretiva, que é super comum. Quem nunca chegou a atuar ou ter contato com departamentos de manutenção, e o pessoal corre porque uma máquina de uma máquina importante, né, para produção parou e parou a fabricação daquela linha, né. Então, com essa parte de tolerância, né, ao erro, você consegue criar modelos robustos sobre condições de falhas, criar cenários sobre condições de falhas e executar manutenção preditiva, tá? Com geração de dados históricos, treinamentos de diversos cenários que eu tinha comentado ali. Mas o objetivo disso, né, de você, dando um exemplo de um gêmeo digital, se você tiver um digital twin no seu sistema, no seu subsistema, você consegue trabalhar, né, os seus dados, porque você imagina uma ferramenta complexa, um equipamento complexo. Esse equipamento complexo, caro, né, que a produção, que a diretoria investiu e tudo mais, ele gera dados. Ele tem sensor de vibração, sensor de velocidade, um departamento de manutenção tem registro de falhas. Então, como que eu posso unir essas informações de dados, junto com a minha réplica digital, o que que eu posso fazer para melhorar e aplicar manutenção preditiva, né. Então, é bem interessante esse tipo de aplicação. E, por último, meus 2 últimos tópicos aqui voltados às aplicações de Simscape Electrical, é teste virtual. Então você consegue verificar o comportamento do seu sistema em mais condições do que nos protótipos e nos sistemas de hardware. Você consegue testar cenários em conjunto com simulações de testes e fazer varredura dos parâmetros, tá? Prever comportamento com precisão a partir do modo de simulação contínua, discreta ou fasorial para analisar os efeitos transitórios, né? Isso é bem importante também, né, e analisar aí níveis de tensão. E meu último tópico é implementação do modelo. Então, você consegue usar modelos para todo o processo de desenvolvimento, incluindo testes de controladores embarcados, testes de cenários em conjunto com as simulações e prever o comportamento de precisão. Ah, esse aqui repetiu, desculpa. Esse aqui repetiu, é só para apontar que você tem vários tipos de comportamentos, aplicação de comportamentos desses cenários, tá. Outra coisa interessante que esse tópico fala é que, dá até exemplo do veículo elétrico, né, fazer um hard in the loop, é que você pode fazer toda a aquisição dos seus dados diretamente no ambiente MATLAB, analisá-los, realizar vários tipos de análise e efeitos de aplicação de algoritmos e depois embarcar em um hardware, tá? Em um controlador dedicado, tudo isso no mesmo ambiente. Então, se está no ambiente Simulink, você pode gerar um código C puro, por exemplo, para trabalhar com ambiente de software. Você está com
no seu MATLAB, você desenvolveu, você validou o seu modelo, e agora eu gostaria de gerar o código para poder conectar com outros sistemas de software ou até mesmo com sistemas de hardware, tá? Isso é bem legal também. Porque quem trabalha em desenvolvimento, principalmente com essa parte de controle, e pretende trabalhar com chegar no momento de hardware, você pode ter total liberdade para desenvolver no ambiente MATLAB Simulink, né, Simscape, e gerar código, certo? Agora, vamos falar das aplicações do Simscape Multibody. Vamos apontar aqui. Então, opa, foi demais. Então, começamos aqui com as aplicações, né, da análise de 3 dimensões, tá? Então, você consegue criar e simular mecanismos 3D personalizados, tá? Definir peças rígidas, flexíveis, utilizando geometria 3D, parametrizada em dados em caixa. Se você desenvolve em SolidWorks, por exemplo, não sei se vocês já repararam, no próprio SolidWorks tem um ícone, né, para você exportar para o Simscape Multibody. Ele tá desse jeito, Simscape Multibody, tá? É o... Às vezes a gente nem sabe, nem correlaciona, né, que é MATLAB, né, Simscape Multibody. Mas tá lá. Então ele conversa com o SolidWorks e você consegue não somente visualizar todo o seu mecanismo, né, sistema mecânico, mas também como parametrizar cada peça, né, a reação, o movimento de cada peça. São peças fixas, né, ou são peças que fazem parte de um movimento, certo? E especificar a propriedade do material também, né? Você consegue importá-las software de elementos finitos, por exemplo. Outra aplicação bacana é a parte de articulações e restrições. Então, você consegue conectar peças juntas para definir graus de liberdade, né, do movimento. Inclui a biblioteca de blocos inclui engrenagens de cremalheira, pinhão, engrenagens cônicas, né, polias conectadas por cabos, dependendo do seu projeto. E tem muitos exemplos de montanha-russa, transportadoras lineares, sistemas semelhantes com comportamento cinético, né, já personalizado. Você tem muitos exemplos bem bacanas com essa parte de articulações. Vamos para o próximo. Forças de contato. Então, aqui você pode criar colisões no modelo, né, verificar forças de atrito entre as peças em 3D, adicionar forças aerodinâmicas, tá, hidrodinâmicas personalizadas, desde forças gravitacionais até sistemas espaciais, certo? Já a integração, você consegue integrar com sistemas eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos. Lembra que eu te falei que, lá no comecinho da apresentação, que o mais legal do Simscape é que eu consigo conectar vários domínios? Esse é um exemplo, tá? Então, com o Simscape Multibody, com um sistema mecânico, eu consigo integrá-los com eletrônica, com a parte, né, de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Sistemas de atuação, você consegue colocar atuadores, conectar atuadores no seu sistema. E a parte de sistemas que você consegue trabalhar diretamente o 3D, tá? Não somente visualizar os sinais como blocos, mas também visualizá-los, certo? A parte de sistemas de controle, né? Quando a gente fala de controle em si, nós estamos falando de um sistema que pode envolver elétrica e mecânica, né? Então, aplicar algoritmos de controle, como o Simulink Control Design, que ele libera bibliotecas de blocos no ambiente Simulink, ou seja, ele vem com aplicativos e blocos de controle, você também consegue incluí-lo no seu sistema mecânico. E o Control Systems, que além dele liberar funções no seu ambiente MATLAB, lá de programação, ele libera também aplicativos, tá? É como se fosse uma extensão mesmo de ferramentas. Você consegue usar linearização avançada, ou seja, técnicas de ajuste de controle automático para implementar estratégias
desde coisas mais simples até sistemas mais complexos de estabilização do seu sistema, tá? Encontrar tipos de ganho do controlador, encontrar até mesmo se atingir, né, o objetivo e a robustez e a estabilidade, aí, que ele faça o movimento, mas que ele faça o movimento no tempo certo, né, no momento certo, e com todos os seus, parâmetros aí que são considerados, né, seja ele pneumático, hidráulico, ok? E refinamento, você consegue usar os modelos abstratos, ou seja, quando você não tem todo um conhecimento do seu sistema mecânico, tá? Conhecimento básico, mas você consegue parametrizar e testar esses designs do início do processo de desenvolvimento. Fernanda, eu não sei exatamente como que o meu sistema mecânico vai se comportar. Eu consigo testá-lo mesmo assim? Você consegue, tá? Ele te dá alguns parâmetros padrões de componentes para você justamente analisar. E claro, você pode alterar aí, né, durante o seu desenvolvimento, tá? Calcular quantidades desconhecidas, criar uma especificação detalhada, tudo isso você vai realizar durante o seu refinamento do seu desenvolvimento, tá? Biblioteca de blocos do Synscape, tá? Quando eu falo do Synscape, não é do Synscape Electrical nem do Synscape Multibody, é somente do Synscape, tá? O Synscape ele vem com uma biblioteca padrão, fundamental, que vem para vários domínios, tá? Mas nós vamos focar no elétrico e no mecânico, acho que aqui, ó, e no mecânico, tá. Então eu abri a abinha somente do elétrico, ele me aparece, eles são organizados, né, por 3 principais elementos, tá. Pelos sistemas com uma biblioteca ela é menor, tá? Então, se você falar assim, ah, Fernanda, eu tenho um MATLAB Simulink Synscape, Synscape Electrical. Opa, ele vai ter isso aqui e muito mais coisas do Synscape Electrical, tá? Esse aqui é só do Synscape. Então, você vai ter alguns elementos de elétrica, como capacitor, diodo, resistor, tipos de chave, um LDR, por exemplo. Enfim, eu tenho aqui o meu conversor eletromecânico, né, você viu que ele está já seguindo as cores. Lembram das cores verdes mecânica e azuis, estamos falando de elétrica. Tem um amplificador operacional, né, tem um indutor, enfim, eu tenho alguns elementos básicos de elétrica. E sensores. Então aqui tem os sensores de elétrica, perdão, tem os sensores de corrente e sensores de tensão. Já na parte de fontes, também tem alguns tipos de tensão, AC, DC, tá? Mas ela vem com uma biblioteca básica, certo? Já do Synscape, tô ainda no Synscape, tá? Agora eu cliquei na aba na parte mecânica, eu tenho também, ela é organizada por alguns elementos, né? Por tipos de sensores. Você viu que ele segue o mesmo padrão de elétrica, só que, óbvio, seguindo aí o desenvolvimento em modelos trabalhando com o desenvolvimento de sistemas mecânicos. Então aqui eu tenho sensores, né, eu tenho toda a parte de fontes, né, mecânicas, eles chamam de Dell Force Source, de velocidade, translacional, mecanismos, né, então tem gear, box, lever, slider, crank, tá? Então eu tenho vários tipos de mecanismos mecânicos, elementos rotacionais, tá? Tenho alguns aqui. Você observa que eles são básicos, tá? E elementos translacionais, tá? Massa, referência mecânica, tá? Vários tipos de mola, amortecedor, certo? Eu vou abrir o MATLAB depois e eu vou mostrar a biblioteca do Synscape Multibody e do Synscape Electrical, tá? Então, dicas e melhores práticas. Fernanda, eu estou começando, eu estou conhecendo agora o Synscape, tá? E eu gostaria de ter algum caminho e algumas dicas. Então, vamos lá. Abrir o Simulink, você pode chamar ele desta forma no ambiente MATLAB, na sua linha de comando, ou clicar no botão Simulink, tudo bem? Abrir a biblioteca de blocos. Eu posso clicar no botão Library Browser, ok? E ele vai me aparecer todos os tópicos aqui e domínios do Synscape.
Conectar e ajustar blocos, tá? Então, aqui eu preciso conectá-los. Adicionar fontes e sensores é essencial para uma análise do meu sistema, correto? Pode parecer bobo falar assim, né? Mas são dicas assim fundamentais mesmo que às vezes a gente pode esquecer na correria aí da- de desenvolver aí algum modelinho. Então coloco os meus sensores, sejam eles elétricos. Aqui estão elétricos, mas obviamente pode ser sistemas mecânicos aí, sensores de análises mecânicas. Conectar os blocos na interface Simulink, ou seja, eu preciso utilizar um conversor de sinal. Por que ele é muito útil? Porque nós sempre procuramos colocar um scope. Quem aí já mexe com Simulink e já viu um scope ou utilizou um scope? Acho que todo mundo, né, que está acostumado aí com o Simulink já viu o scope, já colocou o scope aí nos modelinhos. E por que ter um conversor de sinal? Porque esse conversor vai fazer justamente a conversão do meu ambiente de modelagem física para o meu ambiente Simulink. E o scope é do Simulink. Então, no caso aqui, ele está PS, que é Physical Signal, e Simulink Converter. Então, aqui ele converte meu sinal de modelo físico para o Simulink, ou vice-versa. Você quer colocar alguma onda triangular, alguma onda senoidal, por exemplo, sinal wave. Sinal wave vem no elemento básico do Simulink. Então, eu quero pegar ele e jogar em algum modelo meu do Senscape Electrical, por exemplo. Então, eu pego o Simulink, traço, né, meu conversor para Physical Signal, tá certo? Então, você tem esses dois bloquinhos importantes. Verificar o solver. Tem que ter solver. O que é o solver? Ele é a tradução, né? O solucionador, ele é a tradução para sua máquina sobre aquele componente. Então, ele vai ter equações matemáticas por trás para entender o que a lei de Ohm tem a ver com o seu computador aqui. Como que matematicamente ele vai compreender e realizar essa simulação como se fosse o seu sistema físico, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nós temos o Power Geek, que é para quem trabalha com Power Systems, tá? Mas de resto, só o Solver Configuration. Tá certo? E visualizar os resultados de simulação. Eu tenho aqui as principais duas visualizações, que é no meu scope tradicional e no meu Data Inspector. Aí é bem legal o Data Inspector, dá para você comparar sinais de várias simulações. Então, você simulou o seu sistema e você quer alterar, você quer excluir um bloco e colocar outro no lugar. Você executa novamente e você compara esses sinais. É bem legal. Você pode fazer vários tipos de modificações e ele pega todo o histórico das suas simulações. Então, se você quiser sobrepor sinal, separar, colocar legenda, você consegue com Data Inspector. Vocês podem também estar me perguntando, Fernanda, eu não tenho Data Inspector e eu tenho MATLAB. Pode ser que sua licença seja antiga, tá? Porque o Data Inspector tem uns 2 anos, mais ou menos, que eles inseriram no Simulink. Outra curiosidade é sobre o solver, né? Então, o que é o solver? Qual que é o papel dele? Né, eu falei que ele é meio que um tradutor aí dos nossos inputs, né, de parâmetros para a máquina. Então, o solucionador, os solvers, né, no ambiente Simulink ou Simscape, tudo começou com um alemão aí, Erwin Hilberg, tá? Ele criou um método matemático, um Jikuta. Né? Então, para quem atua na academia, pode ser que tenha já ouvido falar. Ele é um algoritmo específico, tá, de análise numérica para a solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Aí você fala, Fernando, mas o que isso tem a ver com o meu modelo lá de sistemas elétricos, né? Então, eles são utilizados no software MATLAB, né? Aqui eles são os mais famosos, o OD23, o OD45, para justamente ter precisão no meu modelo, ter precisão na minha simulação. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês colocarem, ligarem tudo certinho,
e deu um sinal, assim, se colocou para analisar a tensão corrente, deu um sinal contínuo, assim, deu alguma coisa de errado, né? Pode ser que o seu solver não estava legal, não estava adequado, ou ele não conseguiu se ajeitar, ele não conseguiu modificá-lo, né, para conseguir ter um sinal correto. Então, qual que é a dica? Segue o padrão, ajuste aos poucos, tá? Isso vai pegando com o tempo. Tem alguns métodos que são mais voltados para sistemas elétricos, eletrônicos, de potência. Então, isso varia mesmo, tá? Isso a gente vai alterando aos poucos, conforme a gente desenvolve. Então, o AD23, por exemplo, ele é um método. O AD23 ele é um método, né, Rungi, de 3 estágios da terceira ordem. O 45, ele é de 6 etapas e de quinta ordem. Tá? Então, qual que é a diferença, né? O 45, ele faz mais trabalhos por etapa do que o 23. Tá? Então, mais etapas pode ser tornar aí os cálculos muito maiores. Mas tudo isso acontece sem a gente ver. Tá? É questão de precisão mesmo do seu modelo. Outra curiosidade também pode gerar é como que funciona a simulação no Simscape. Tá? Como que eu ligo, eu conecto, eu coloco o solver, tudo direitinho, eu dou play e analiso. Mas como que o meu sistema enxerga os meus inputs de parâmetros, tá? Então, primeiro, seguindo esse fluxograma, primeiro ele valida o meu modelo. Como que ele valida? Com solvers. Ele valida toda a configuração, verifica se todos os blocos do Simscape foram conectados, tá? Quem nunca teve aquele prazer de correr com o modelo da Play e vem uma mensagem de erro enorme e a gente não sabe de onde vem e verifica. Aí depois de um tempão procurando o erro, quase desistindo, você vê que você esqueceu de colocar uma referência aqui elétrica no seu bloco, que era coisa assim que não dava nem para ver, coisinha boba. Então, o que ele faz primeiro? Ele valida, ele verifica se tudo foi conectado, tá? Se cada rede topologicamente distinta diagrama requer exatamente um bloco de solver, ou seja, se o Power Systems está com Power GUI, se o solver tradicional do Simulink, dos outros Simscapes, dos outros domínios, perdão, estão com o solver corretamente, tá? Se o modelo contém elementos fluidos, se está tudo conectado corretamente, tá? Se cada circuito distinto está parametrizado. 2. Se a construção da rede, depois de validar o modelo, né, do Simscape, ele constrói uma rede física com base em todas as portas, né? Que são basicamente todas as portas, né? De duas portas, né? Through e across, tá? Então aqui ele deu exemplo de é uma analogia mesmo. Imagina um circuito elétrico onde o sinal da minha setinha, tá? O sinal da minha setinha, nem sei se tem canetinha aqui, vamos ver. Tem canetinha aqui, ó. Então se o sinal da minha setinha, né, é a corrente. Eu gostei dessa analogia, isso aqui faz parte dos conceitos de modelagem física, tá? Through e across não traduz. Ele usa essas duas variáveis correspondentes a domínio que eu estou tratando, tá? Então, through seria aqui a corrente, né? E across seria a minha tensão, tá? Seria o meu V aqui, opa, seria o meu V. Tá? Então, ele faz exatamente essa analogia. Tá? E mesma coisa para os sistemas mecânicos. Eu tenho a força, né, em Newton, a velocidade aqui em metros por segundo, tudo isso comparado a essas variáveis. Deixa eu ver aqui como que apagar todos. Consegui. Então, deixa eu voltar aqui com a minha tela. Opa, consegui. Então, essas duas variáveis são importantes porque ela é a tradução, né, da minha construção do meu modelo físico, certo? Então, ele vai ver se alguma variável ficou sem preencher, se as portas, né, as portas through e across possuem os valores correspondentes, tá? Como tensão, velocidade angular, corrente, massa, torque. 3. Se a construção de equação, né, com base na configuração da minha rede, se os valores dos parâmetros
quando a gente clica num resistor, a gente tem que preencher lá se elas estão corretas, né, conforme os parâmetros globais, né, se tem sentido aquilo, certo? Para o meu sistema dinâmico. 4. Cálculo das condições iniciais. O solver do Senscape sempre calcula em condições iniciais, tá? Então, ele vai dar início aqui o t igual a zero. Mas eu também tenho liberdade de colocar prioridade, tá? Então, eu quero colocar prioridade aqui, eu tenho algum componente do meu sistema que ele tem a prioridade maior. Então, eu coloco aqui, de maior a menor, tá? Eu consigo parametrizar isso também. Tá certo? Vamos lá. 5. Inicialização de transientes, tá? Então, eu posso calcular todas as condições iniciais, um evento subsequente, né, na minha equação, pode gerar uma descontinuidade, tá? Ele pode dar, dando um exemplo, uma abertura de uma válvula, tá? Ou uma parada brusca. Ele entende que aquilo está acontecendo de uma forma estranha, né? Até porque eu quero simular isso, eu quero simular uma válvula abrindo, uma chave parando, né, abrindo e parando todo o meu sistema. Então, o Seascape ele vai executar toda essa inicialização transitória. Tá? Então, o objetivo dessa inicialização transitória é fornecer o conjunto de condições iniciais para a próxima fase, que é justamente a volta à normalidade. Tá? Seria assim, eu abri minha válvula, o meu sistema se desestabilizou, eu obtive sinais de pico, dando um exemplo, e ele precisa voltar ao normal em algum momento, tá? Que é justamente a última etapa, que é a resolução aí do transiente. Então, finalmente, o solver do Seascape executa essa resolução transitória do sistema de equações. Então, na solução transitória, essas equações diferenciais contínuas são integradas no tempo para calcular todas as variáveis como uma função do tempo. Tá? Então, tudo isso aqui rola por trás das minhas simulações. Vamos para as demonstrações? Dúvidas até aqui, pessoal? Fernando, eu quero fazer passo a passo. Ok. Você pode fazer passo a passo. Então, eu coloquei o nome de todos os componentes, tá? E vou também dar os valores de parametrização, tá? Então, que modelo é esse? É um modelo de um motor DC, tá? Onde ele é acionado por um sinal de entrada constante, que se aproxima de um sinal modulado por largura de pulso, e você consegue observar, né, através desses sinais, a corrente e o movimento de rotação na saída do motor, certo? Então vamos aqui, ó. Então você está com o seu Synscape aí, se você quiser já fazer, pode fazer. Então você procura por PWM Reference Voltage, tá? Então esse esse parâmetro aqui inicial, ele é o sinal de referência, é excitação, tá? Então, o bloco DC, ele mostra justamente a tensão de referência do PWM. Você pode colocar 2,5 volts, tá? O objetivo é a gente ter aqui, com essa entrada de tensão, ter 2.000 volts, tá? Se não tiver 2.000 volts, vai ter alguma coisa de errado. O bloco de tensão PWM, tá? Ele controla e gera um sinal modulado por largura de pulso, que é esse cara aqui. Então, a gente vai colocar 4.000 de frequência e average para modo de simulação. Tá? O weight bridge, ele aciona o motor. Tá? Então, todas as portas de entrada do weight bridge, exceto a porta PWM aqui, ó, que vem desse cara, tá? São conectados ao aterramento. Ok? E eu fiz esse modelo e eu esqueci de colocar essa entrada aqui do Bridge, eu esqueci de conectar e tava dando erro. Eu falei, gente, não é possível, esse solver, machine solver. E eu esqueci de conectar, né? Um exemplo bobo, mas que pode acontecer aí com todo mundo. Então vamos lá, aqui a gente coloca a mesma coisa, average, eles trabalham juntos, tá? Se você mudar aqui, você tem que mudar aqui também. O meu motor, tá? Então, aqui o motor eu tenho vários parâmetros, então eu coloquei aqui guia de torque elétrico, você tem todos eles, tá? E a aba mecânica. A gente vai abrir lá no MATLAB Simulink, vai ficar melhor para vocês verem.
Tá? Então, ele vai ter um espaço para vocês colocarem vários parâmetros, como um datasheet. Se você tiver um datasheet do seu motor, você consegue replicar as curvas de corrente e de rotação do seu motor. Tá? O meu conversor, lembra do meu conversor de sinal? Isso aqui é um ambiente de modelagem física, isso aqui é um componente do meu Simulink. Então, eu quero converter esse sinal para eu visualizar. O meu outro conversor, tá, de sinal. Então, aqui eu só coloquei A de corrente e RPM de rotação, tá? Para eu verificar o sinal de rotação. E no meu solver, eu vou colocar o OD 15S, tá? Tá na lista de configuração. Ok? Opa, olha eu só dando spoiler, né? Então, vamos abrir a minha demonstração do motor. Infelizmente, por causa do tempo, a gente não consegue fazer tudo passo a passo. Mas você viu que eu coloquei os nomes, né, dos blocos. Então, se você quiser ele pronto, eu posso mandar também, tá? Mas é bem simples, tá? Então, aqui, Fernando, como que eu busco um bloco? Eu posso clicar ou aqui na minha biblioteca de blocos. Ah, olha só. Esperar um pouquinho. Enquanto está abrindo aqui, se tiverem dúvidas. O Leandro está me ajudando aqui nas perguntas. Nossa, o que aconteceu com o meu Simulink? Travou aqui. Ah, abriu na minha outra janela. Oba, deu certo. Então, aqui o meu Simulink, eu tenho. Isso é o Simulink, só ferramenta Simulink, tá? Eu tenho tudo isso de componentes, tá? Até aqui embaixo. Já o meu Simscape, que é o nosso assunto do webinar de hoje, eu tenho minha biblioteca fundamental, que a gente focou na elétrica e na mecânica, tá? Mas, se eu clicar aqui, opa, em Electrical, eu tô falando do meu Simscape Electrical, tá? Da ferramenta que estende o meu Simscape. Ele tá um pouquinho devagar aqui, mas espero que vocês possam ver. Então, olha o tanto de componentes. Vocês lembram que no slide eu coloquei só 3 elementos sensores, de fontes e componentes básicos de elétrica? Olha o tanto de componentes que tem dentro do meu Simscape Electrical, tá? E cada um deles tem mais, tem mais, tem mais blocos, tá? E o meu Power Systems aqui, tem muitos outros. É só clicar nele que ele aparece mais e mais blocos. Então, aqui voltando, deixa eu diminuir aqui o Electrical e colocar o Multibody, tá? Então, o Multibody, você vê que ele também estende a biblioteca, dispõe de mais componentes, joints, ok? Então, eu posso pegar bloco dali, ou se eu clicar aqui uma vez no meu ambiente aqui em branco, escrever resistor, aperto uma vez, escrevo resistor. Ele já vai aparecer aqui, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, vocês conseguem fazer passo a passo sem nenhum problema, tá? Então, aqui eu configurei conforme o meu slide. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Você seleciona tudo e aperta o botão de espaço, ele aumenta e fica melhor aí a visualização. Então, aqui eu tenho o meu motor, então, o meu sensor, né, na parte mecânica, o meu sensor da parte elétrica, e nós vamos visualizar. Lembra que isso aqui tem que dar 200, ó, tem que dar 2000 RPM, tá? Porque conforme a minha geração aqui no PWM, eu coloquei 2,5 volts. Vamos simular. Vamos lá, você observa que ele está aqui, ó, carregando. Vamos lá. Opa!
Já finalizou. Vamos clicar aqui nos meus sinais, os meus visualizadores de sinais. Será que ele abriu aqui na minha outra janela? Opa. Então, nesse primeiro gráfico, mostra. Ele abriu aqui, ó, de corrente, tá? Então, ele mostra a minha curva de corrente. Ele chega a bater aqui 1,7, né? No momento de partida, né? E depois ele cai. Já o meu sinal de RPM, vocês observam que ele bate cravado 2.000 RPM. Tá? E é legal que a gente pode modificar aqui o meu valor de entrada e ficar brincando aqui com o meu valor de RPM. Tá? Isso é bem legal, que você está desenvolvendo alguma coisa que envolva o motor, né, principalmente nessa característica aqui desse PWM, você consegue aí verificar os máximos, mínimos, né, até em que valor você pode trabalhar, certo? Outra coisa interessante é incluir aqui, ó, não sei se vocês sabem, é incluir esse sinal que parece de Wi-Fi, mas ele te dá uma outra opção de visualização, que é o Data Inspector. Lembra que eu falei dele? Então, você tem que colocar o log aqui, executar, voltar para rodar novamente, e você observa que ele vai ficar laranjinha, ó. Opa! Achei até estranho. Não ficou laranjinha? Ficou agora. Então, o que que eles vão fazer? Toda vez que ele apontar aqui a cor laranja, quer dizer que tem sinal novo aí para você visualizar. Tá? Deixa eu abrir ele aqui. Vai abrir aqui na minha outra janela. Então, aqui ele já aparece, RPM, corrente. E eu... Opa! Vou deixar a corrente aqui. E... Opa! E a de rotação aqui embaixo. Tá vendo que ele dá exatamente o mesmo valor, né? Mas aqui você tem mais opções de comparar, tá? É que aqui eu não tenho... eu só executei uma vez, mas se eu executar mais de uma vez, ele vai aparecer aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Vou alterar o valor para 2. 2. 2 volts. Vamos ver como é que vai ficar a saída aqui no meu motor. Ó, ele continua aqui com o meu sinal, tá? Com o Data Inspector. Eu vou executar novamente. Vocês lembram quando eu abri o Data Inspector, ele apareceu só o Run 1, só uma vez? Vamos ver se ele vai aparecer. Ele terminou. Meu Data Inspector ficou laranjinha. Vou clicar nele. Vamos ver o que vai aparecer. Opa, olha como ele caiu bastante. Eu diminui minha tensão de excitação. Ele passou aqui para 1.500 e pouquinho. A gente pode colocar os cursores. Ó, ele bateu aqui 1.600. Ele é mais dinâmico que o Scope, né? O Scope é mais antigo, uma forma de visualizar mais antiga, mas aqui você tem mais liberdade para trabalhar. Vamos ver aqui, comparar sinais. Ó, tá vendo? Agora aparece. Eu quero comparar. Então, aqui eu peguei a minha primeira demonstração com 2,5 volts de excitação e agora o segundo com 2 volts. Então, você consegue sobrepor, ele pega porcentagem de erro, de tipo de dado, olha o tanto de informação que ele fornece, é bem legal. Se você trabalhando com muitos sinais, sinais complexos, que exige essa atenção um pouco maior, eu recomendo o Data Inspector. E é legal que ele está no Simulink, tá? Mas como a gente está trabalhando em modelagem física, sistemas elétricos, mecânicos, você consegue aí utilizá-lo de uma forma bem bacana. Tá certo? Não, deixa eu tirar ele aqui. Vamos para a próxima demonstração, que o nosso horário já está acabando. Nossa segunda demonstração é um simulador de transiente. Oh, meu Deus do céu, desculpa, gente.
Olha, eu esqueci de alterar esse. Deixa eu colocar aqui para aqui, ó. Deixa eu alterar aqui que a gente já arruma. Vamos lá. Desculpa pela alteração do título em cima da hora, mas vamos modelar um sistema simples de suspensão de carro, tá? Então, nós vamos representar esse desenho, tá? De um modelo simples de um veículo. Ele é constituído por uma mola, tá? Um amortecedor ligados a um corpo, representado pela massa, que é agitado, né, com a força. Então, aqui nós temos aqui os conversores, temos os sensores, tá? Nossa mala, mola, amortecedor, sensor de movimento, referência mecânica, que é importante, tá? E o meu solver, tá certo? Aqui análise de velocidade e de posição. Vamos abrir aqui no meu MATLAB Simulink. Cadê? Eu já deixei ele aberto. Então aqui eu tenho o meu Signal Building, é legal porque eu consigo alterar, né? Aqui, ó. Eu consigo alterar o meu sistema inicial, tá? Deixa eu puxar para cá. Então ele começa com valor 0, tá? Ele começa com valor 0, em seguida vai para 4, sobe, né? Questão de segundos. E é uma mudança para 1, ele para aqui, fixa em 1. Em seguida, em 6 segundos, né? Em 6 segundos, ele volta a cair, tá? Esse é o perfil padrão aí para simular um movimento, né, da suspensão de um carro, certo? Aqui tem 4 segundos, mas a gente pode alterar e verificar aqui como que sai a minha posição e minha velocidade. Vamos executar aqui. Mesma coisa de elétrico, tá? Eu consigo, deixa eu clicar aqui no botão, aqui, eu consigo parametrizar, tá? Conforme a unidade. Lembra que eu falei da questão de prioridade? Eu consigo colocar se a prioridade é alta, baixa ou nenhuma, né? Nem tá aqui. Vamos visualizar velocidade e posição. Olha só, aqui eu tenho a minha velocidade. Cadê meu scope? Tá, então aqui a gente pode analisar como que funcionou a velocidade, né? Houve aqui um pico, depois ela caiu, voltou. E análise de posição. Lembra que nos 4 segundos ele teve um momento aí de pico de sinal, ele estabilizou, depois voltou? Tá? Isso conforme o input do meu sistema. Tá? Então, 4 segundos, né, conforme o sinal muda, abruptamente, né? A velocidade da massa aumenta, na direção positiva, gradualmente retorna a zero. Tá? Esse seria um sinal, um modelo simples, né, de análise de amortecedor de um veículo. Agora, quero mostrar para vocês um sistema mais visual na suspensão de um carro, tá? Que é esse daqui. Tá? Então, esse exemplo ele inclui modelos para 3 tipos de suspensão, tá? De sistema de suspensão de veículo, que ele utiliza 3 técnicas, né, de análise. Um double wishbone, né, que seria aquele duplo braço de suspensão pneumática de um carro. McPherson, que seria a suspensão do tipo de um braço inferior fixado, né, e outra barra que ela estabiliza. E o push rod, ele é o tipo de haste, ou seja, ele tem aquela parte fixa. A gente vai mostrar aqui com mais detalhes, tá? Mas ele
a gente vai começar com o Wishbone e depois a gente mostra os outros. É bem legal. Então, se você quer algo mais visual, quer ter um respaldo maior de detalhes na sua suspensão de carro, esse modelo você consegue visualizar, tá? Então, os pneus presos, mais detalhes desse modelo, os pneus presos ao sistema de suspensão, tá? Isso aqui vai simular os movimentos das minhas rodas, tá? Aqui tem o controlador PD, que permite simular o perfil da estrada desejada. Ou seja, você pode simular vários tipos da nossa realidade brasileira aqui, né? As estradas com muitos buracos. Vamos abrir aqui. Como que você consegue abrir esse modelo? Você escreve essa linha de código, tá? SM Suspension Templates. Ó, você vê aqui que ele está ocupado, ele está abrindo. Tá? O meu modelo. Vamos ver. Abriu aqui na minha outra janela. Deixa eu puxar. Deixa eu selecionar aqui. Então, eu tenho aqui minha geometria, né? Meu solver, tá? Minha configuração de mecanismo. A minha plataforma, né, no ambiente, ele está aqui como L de left, né, e R de right, ou seja, ele vai balançar isso aqui para cima e para baixo, né, e eu tenho alguns sinais de saída, né, como os saltos, né, que o meu carro dá, tá, os sinais de saltos. Vamos executar para ficar mais legal a visualização. Tá carregando aqui, né, na barra verdinha. Só um momento. Só lembrando que este webinar está sendo gravado, então se você perdeu alguma coisa, se eu falei um pouquinho rápido em algum momento, vocês poderão rever. Ou se vocês quiserem fazer aí em casa com o seu MATLAB, quiser replicar, eu dei todos os parâmetros, dá para fazer sossegado, tá? Terminando aqui de carregar, daqui a pouco acelera. Ele é realmente um modelinho mais pesado, porque envolve, né, toda a geometria e desenho mesmo dos corpos, né, da suspensão. Então hoje, antes do webinar, estava um pouquinho mais rápida. Tem jeito, né? Lei de Murphy. Na hora de apresentar, sempre acontecem imprevistos. Mas vai valer a pena. Tava na minha segunda tela o tempo todo. Perdoe, gente. Então aqui eu tenho o meu desenho, tá? Minha geometria, perdão. E eu tenho toda a relação, se eu quiser decompor aqui a composição dos meus eixos, eu tenho, tá? Vou deixar aqui sem nada para a gente visualizar bem. Olha só que legal. Essa é a primeira simulação, tá? Double Wishbone. Tem as formas de visualizar também. Essa é a parte de cima, a visualização de cima, visualização de baixo, a lateral.
o outro lado, né, que é praticamente a mesma coisa, e esse que é o mais legal. Deixa eu acelerar só um pouquinho para ficar a simulação um pouquinho mais rápida. Em paralelo a essa simulação, eu vou até colocar aqui do meu ladinho, eu vou abrir o scope, tá? Para a gente ver os sinais enquanto a simulação está rodando. Olha só que legal. Você consegue acompanhar em paralelo, tá? Esses sinais que nós temos é dos perfis, né, da estrada. Então, o amarelinho é o da esquerda, left, e o cor de rosa aqui, o lilás, seriam os perfis da estrada aqui. Que está em centímetros, né, a unidade. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Mas dá para você ver assim um grau de análise desses sinais, né? São bem fiéis aí ao comportamento aqui dinâmico. Outro é o chassi, né? O salto, né? Que o meu chassi dá. E por último, o rolamento, né? Do meu, poderia chamar de rolamento do meu chassi. Tá? Deixa eu alterar aqui, vou dar um stop e alterar minha simulação. Tá? Então aqui, opa, são meus sinais. Você vê que eu mudei aqui, agora é McPherson, tá? E eu alterei aqui, tá? Então agora a gente consegue executar e vamos ver como é que ele vai se comportar com com essa outra característica de geometria de suspensão, tá? Então vamos lá. Ó, você viu que mudou aqui. Olha só que bacana. Você viu que os sinais são completamente outros, né, conforme a intensidade desses saltos, né? E por último, o deixa eu dar um stop aqui. Vou dar um stop. Minha última característica, né, de geometria de suspensão é o Bush Road. Vamos ver se ele foi. Opa, já alterou aqui também. Vamos executar novamente. Ele tem que mudar. Ele tá mudando aqui, tá? Só tô colocando, jogando para cá para a gente visualizar mais rápido. Você vê que ele também mudou a geometria, tá? E os sinais estão aparecendo. Bacana, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Eu extrapolei um pouco o meu tempo. Deixa eu dar uma pausa aqui na minha simulação. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, todo o potencial, né, dos recursos mesmo que vocês podem estar utilizando, são diversos, é uma infinidade. Tá? Então, caso de sucesso. Aqui eu dei um exemplo da Hydro-Quebec, tá? Eles desempenharam e utilizaram muito o Simscape Electrical, né? O desafio deles o desafio deles foi planejar a integração de novos parques eólicos no sistema de energia, prever a produção de energia para garantir
uma operação segura e confiável. Tá? Então, a solução foi utilizar produtos Metrics para simular essas turbinas eólicas individuais e para todo o parque eólico, tá? Na geração de código C, ou seja, eles trabalharam com hardware aqui. Então, o resultado foi a velocidade da simulação aumentada em tempo real, necessidade de equipamentos prevista com precisão e as simulações ficaram mais dinâmicas. Tá? Eles utilizaram todas essas ferramentas aqui para obter sucesso. Já a Carco Electronics, eles reduziram 30% de custo de desenvolvimento, tá? E o desafio deles foi projetar e fabricar um sistema de testes, né, de movimento capaz de replicar perturbações, experimentadas por um sistema típico de orientação de mísseis em voo. Tá? Então, a solução foi utilizar essas ferramentas aqui embaixo, tá? Para desenvolver o protótipo, né, do controlador de sistema de movimento, gerar código, ou seja, eles utilizaram hardware, né, e simular todo o controlador do sistema mecânico real, ou seja, eles replicaram, fizeram literalmente um digital twin dos movimentos, né, dos acionamentos mecânicos, e os resultados foram custo de desenvolvimento reduzido em 30%, tempo de design reduzido em mais de 2 meses e o controlador otimizado para as especificações do projeto. Então, esses são os dois casos de sucesso, um pensando mais no Simscape Electrical e esse aqui mais pensando, né, para aplicações de sucesso no Simscape Multibody, certo? É isso, pessoal. Desculpa mais uma vez por passar do tempo. Vocês têm dúvidas? Deixar uns minutinhos aqui para as dúvidas, tá? O Leandro aqui me ajudou. Obrigada, Leandro. O Fernando falou que gostaria de que conhece Simulink, mas às vezes conhece Simscape. Consegue enxergar as equações diferenciais no Simscape? Consegue, tá? No bloco do resistor, por exemplo, você consegue ver o código. Tá? Nesse código está todo o equacionamento referente àquele bloco. Tá? No caso do resistor, né? VR igual a vezes I. Enfim, consegue sim. Consegue simular circuitos eletrônicos? Consegue. Tem toda, o Simscape Electrical tem toda as bibliotecas de blocos voltadas para a eletrônica, tá? A parte de análise térmica, né, ou elétrica, você também tem no Simscape Electrical, no Fluids também, no Simscape Fluids, eu não mencionei ele aqui com detalhes, mas ele também tem. Na simulação de estresse dos componentes eletrônicos, quando passo do limite suportável do componente, o Simscape gera um alerta. Ele não gera um alerta, mas ele mostra o sinal, né? Então, vamos supor que você queira replicar algo que seja um datasheet. Né? Eu vou mudar aqui a minha fonte de excitação e vou ver o que acontece nos meus sinais. Você vai ver que aquilo foi fora do comum, né? Mas você pode colocar algumas métricas para limitar ou algo do tipo, tá? Ele não, o Simscape ele não vai reconhecer algo que ele não foi treinado. Então, se você apontar, ele reconhece. Se você não apontar, ele vai mostrar o sinal lá do jeito que está. Marcela perguntou como é interesse de circuitos eletrônicos. Qual a vantagem do Simscape em relação às ferramentas SPICE, Comum, Multisim e Proteus? Eu vejo assim, eu não conheço a fundo, eu utilizei Multisim na graduação, mas assim, o Simscape, a vantagem que ele tem é que você consegue, desde importar seus dados ou gerar os seus dados dentro dele, né, conectar com outros domínios e você pode compartilhá-lo da melhor forma, ou seja, gerar o código tudo no mesmo ambiente, tá? Isso facilita. Então, você aperta alguns botões, você já gera. Imagina assim, você desenvolveu tudo em Simscape, em linguagem Simscape. E eu quero passar isso para um hardware, eu preciso gerar C puro. Como que você faz essa conversão? Tem a ferramenta do Simulink Coder que converte, então isso torna muito mais fácil, né? A biblioteca de bloco agrega muito. Até chegar num hardware in the loop ali, que nem o Leandro mencionou, tá? Eu acredito que essa seja a maior vantagem, você unificar aí o processo, o workflow, ser um pouco mais simples, tá? O Simscape é um livraria à parte, confere, meu MATLAB Simulink não aparece. Ah, tá, o Simscape é uma ferramenta à parte, tá? Então, se você só tem MATLAB Simulink, você só vai ter aquela biblioteca de blocos do Simulink, tá? Que vem padronizada.
O Syncscape Electrical e o Syncscape Multibody são ferramentas distintas, tá? Eles agregam um ao outro, mas eles são distintos. O Carlos pergunta se nessa simulação de animação as peças precisam ser modeladas em algum software de CAD específico ou no MATLAB. Você pode fazer dentro do Syncscape, mas ele importa do SolidWorks, tá? Tem umas melhores práticas para não ter nenhum problema na hora de você compartilhar aqui, importar para cá, mas você cria em outra plataforma, tá? O SolidWorks é o mais comum que a gente conhece, tá? O José pergunta se pode utilizar o Syncscape para controladores PID. Pode, com certeza. O Syncscape, ele tem vários aplicativos, até mesmo... Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui. Eu tenho vários aplicativos para você trabalhar com controle, tá? A direção de código, deixa eu ver, acho que está mais para cima. Processamento de sinais. Aqui, ó, você tem tudo isso daqui para trabalhar, tá? Com controle. Aqui, ó, PD Tuner. Esses aplicativos ajudam muito, porque as formas de análise são mais rápidas, a forma de você imputar os dados, a forma de você alterar os controladores, tá? É isso, não tem mais perguntas? Eu acredito que seja isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada aí pela audiência. Espero vocês tenham aproveitado, né? E aguardem os próximos webinars. Tenham um ótimo dia, pessoal.